Muito bom! Seja bem-vindo você que está assistindo o replay dessa aqui é a segunda live da nossa 12 live de princípios sobre diferenciação. Estou muito feliz que você está aqui hoje. Se prepara que hoje a gente vai falar sobre inventividade e como é que as grandes mentes conseguem ter ideias geniais quando a maioria das pessoas fica presa no mesmo problema. Base importante para a diferenciação. Estou feliz demais de estar aqui hoje na segunda live. Já estou de volta em casa depois de alguns dias viajando, feito maluco. Estou de volta em casa e estou muito feliz de poder compartilhar com você as coisas legais que eu preparei aqui falando sobre diferenciação e aonde eu quero ter a oportunidade de poder contar com você para você alguns princípios mais profundos que são a base para a gente poder pensar diferente, para a gente poder criar diferente, para a gente poder agregar coisas importantes para as pessoas. Essa sequência de 12 lives que está rolando aqui, hoje é a segunda live, ela é muito importante porque eu estou abordando alguns assuntos que eu nunca abordei antes, aqui, apesar de tantas oportunidades que eu já tive, e ao mesmo tempo é a chance que você tem de poder participar, falei nos stories hoje, de poder conhecer uma coisa muito legal que está rolando. Nos últimos meses, desde o final do ano passado, a gente está fazendo uma turnê em várias capitais brasileiras de um evento incrível chamado Impulse. Você já participou do Impulse? Comenta aqui embaixo nos comentários comigo. E esse evento do Impulse, ele é muito forte porque ele é a chance que a gente tem durante 2 dias falar de técnicas e princípios de diferenciação e também de poder estar perto e poder interagir num formato que há muito tempo eu queria fazer, principalmente pós-pandemia. Só que a gente vai ter o nosso último evento que vai acontecer em Floripa agora, logo, em breve. E vai ter uma galera que não vai poder participar de mais nenhum Impulse, porque a gente vai acabar a turnê por enquanto, porque a minha agenda tá lotada, eu não consigo encaixar mais isso ali do jeito que eu gostaria. Então, a gente resolveu fazer um último Impulse, que vai ser o último show da turnê, porque no final do evento eu toco com a minha banda de rock and roll chamada Alchemy. E esse último show da turnê vai acontecer de formato online. Então, se você mora em algum estado ou capital que a gente não esteve, ou se você esteve na edição presencial e quer viver essa experiência de novo, várias pessoas pediram isso, essa é a oportunidade. Como que vai funcionar? A gente vai fazer o show provavelmente agora em agosto, começo de agosto. Agosto? Começo de setembro, eu acho. E até lá a gente está criando... Bom, bem antes disso, antes do evento acontecer, a gente vai abrir e encerrar inscrições para o evento. Para quem comprar ingresso entrou. E para você poder saber e viver essa experiência com a gente, eu vou convidar você para poder entrar no grupo do WhatsApp. Como que você faz para entrar no grupo do WhatsApp? Para poder saber do Impulse online. Você digita aqui embaixo no chat durante a live, ou mesmo se você está assistindo o replay nos comentários, a palavra #princípios. #princípios, e aí você vai receber o convite. Deixa eu colocar o título aqui. #princípios, e você vai receber o convite por direct. E aí você pode clicar, você vai descobrir, vai ver a página que tem as informações e vai poder entrar dentro do grupo do WhatsApp para poder ser o primeiro a receber o link de compra quando os ingressos entrarem à venda. Tendo dito isso, estou muito animado para essa Magic Morning, não é, né? Não é Magic Morning. Estou muito animado para essa nossa live de hoje. Na verdade, eu estava comentando ontem com a equipe, não é somente uma live, né? Na verdade, ela é um curso. É um curso sobre princípios de diferenciação. Quando você entende esse princípio, você pode criar um monte de coisas diferentes, em mercados diferentes, em momentos diferentes, né? E esse curso gratuito que eu estou dando aqui, fazendo essa sequência de 12 lives, cada uma abordando um princípio diferente, durante 12 dias, sempre ao 12h12 eu entro aqui ao vivo, a gente sempre aborda um tema diferente. Ontem a gente falou sobre... ontem o tema foi coragem. Né, o princípio de coragem aplicado à diferenciação. E hoje eu quero conversar com você sobre inventividade. O princípio da gente conseguir inventar coisas, criar coisas, realizar coisas que ainda são inéditas e nunca aconteceram antes, e que parece algo destinado a algumas mentes brilhantes. Parece que algumas pessoas nascem com aquilo, elas conseguem fazer, e o resto das pessoas não conseguem fazer. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que tem um processo para a gente poder ser mais inventivo. Vou explicar para você sobre isso daqui a pouquinho já. Galera, quem está curtindo, se você está me ouvindo bem e está curtindo agora,
Escreve para mim aqui, por gentileza, uma nota de 0 a 10. Como é que tá a qualidade da transmissão para você? Numa nota de 0 a 10. Só para eu poder saber, porque hoje eu troquei o Wi-Fi e eu não sei se o Wi-Fi não tá travando. Eu vou deixar o chat aberto, eu travo o chat em alguns momentos, abro o chat em alguns momentos. Mas eu quero muito que você me conte como é que tá a qualidade da transmissão para você aqui embaixo, por favor. 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10. Ó, o Wi-Fi tá bombando. Beleza, tá boa a qualidade então. Agora é um excelente momento também para você clicar aqui no aviãozinho de papel e convidar alguma pessoa da sua equipe, alguma pessoa da sua família, alguma outra pessoa que é importante estar assistindo aqui junto com a gente para você poder conversar com essa pessoa depois sobre o que a gente vai conversar agora. A palavra inventividade não é uma palavra muito comum em português, né? Você já deve ter ouvido falar ou não. A palavra inventividade, a gente conhece a palavra criatividade, né? Criatividade é a atividade de criar. E inventividade é a atividade de inventar. E a palavra inventar, in, é o sufixo in de para dentro, e ventar é o vento, é você colocar um sopro da vida, um sopro da criação. Você respira e aquilo ganha vida. E a inventividade é um tema que eu devo ter abordado esse tema somente nos grupos de Mastermind, né, do nosso grupo de Mastermind, mas eu nunca falei publicamente aqui e eu quero trazer um pouco da visão desse princípio tão poderoso para você. Inventividade, para ela acontecer, a gente precisa de um desafio, que é um enigma, que é um cadeado, que é um problema, que é uma situação que precisa ser melhorada, que ela pede para ser resolvida. E de outro lado, a gente precisa de um decifrador, que vai decifrar aquele problema. É a união dos dois que a gente consegue gerar inventividade. E quando a gente fala de decifrar, eu lembro muito de uma história mítica, né? Um mito grego muito antigo, da Esfinge de Tebas. Não sei se você já ouviu falar, a Esfinge de Tebas. Os viajantes que passavam por aquela região de Tebas, Tebas era uma cidade da Grécia Antiga, tinha uma esfinge muito bonita, muito poderosa. A galera parava lá para bater selfie, para fazer stories, para poder marcar que tá lá, para poder marcar as pessoas os amigos que estão lá. Era um point assim muito instagramável e extremamente famoso na Grécia Antiga. Quando as pessoas paravam lá, havia uma magia, um encanto diferente sobre aquela esfinge e que ela conseguia olhar e conversar com cada viajante de um jeito diferente. E ela sempre apresentava um desafio, um enigma, né? Daí vem a palavra enigma, para esses viajantes que estavam passando por ali. E ela dizia: decifra-me ou te devoro. E talvez você já tenha ouvido essa frase em algum lugar. Decifra-me ou te devoro. E a ideia do decifra-me ou te devoro era porque ela comia o viajante, né, e matava o viajante se não decifrasse, ou se decifrasse, ela abria caminho e dava tesouros para aquela pessoa. Meio que um golpe do WhatsApp antes de existir o WhatsApp. Ela pegava, pressionava a pessoa ali, ou vai ao racha, ela tem que bolar alguma coisa. E o enigma que ela apresentava para esses viajantes era o seguinte enigma: qual é o animal que nasce com 4 patas de manhã, tem 2 patas à tarde e 3 patas à noite? Qual é o animal que tem 4 patas de manhã, 2 patas à tarde e 3 patas à noite? Imagina você na frente da esfinge e a esfinge olhando para você e falando: decifra-me ou te devoro. E ela traz esse desafio para você, esse enigma para você. O que você responderia? Você sabe? Escreve para mim aqui embaixo, se você sabe. E muitos tentavam responder, muitos eram comidos pela esfinge e poucas pessoas conseguiam responder a resposta certa. E a resposta certa é o ser humano. O ser humano é o animal que, quando ele nasce, ele engatinha nas 4 patas. Quando ele atinge a vida adulta, durante a tarde,
ele caminha de forma nas duas patas, de forma bípede, e na velhice ele usa o apoio de uma bengala, então ele tem 3 patas antes de morrer. E esse enigma, ele só é decifrado quando eu entendo que existe uma linguagem simbólica. Existe uma linguagem simbólica por trás desse tema. Se eu olhar ele de forma literal, eu acabo não conseguindo encontrar. E esse tema, né, da esfinge, o desafio da esfinge de Tebas, ele é muito emblemático porque a maioria dos problemas da nossa vida não é resolvido quando a gente pensa ele de forma literal. A maioria dos problemas da nossa vida e das lições que a gente vive na nossa existência, eles são vividos quando eu entendo a linguagem simbólica por trás deles. Eu não me apego ao detalhe de forma literal. Eu entendo o significado mais profundo por trás daquilo. E aquilo acaba trazendo para mim, abrindo portas ou agregando coisas que outras pessoas não conseguem agregar. Eu fui recentemente assistir o filme da Pequena Sereia com os meus sobrinhos no cinema. E tem uma releitura que foi lançada recentemente pela Pequena Sereia. E eu fiquei olhando a história da Pequena Sereia e pensando, cara, esse filme não é sobre sereia. Apesar do título ser esse. Assim como o filme O Rei Leão. Quem aqui assistiu O Rei Leão? Escreve pra mim aqui, eu. Quanto mais letras tiver o seu eu, mais eu sei que o Rei Leão marcou a sua infância. Se você tem a minha idade, certamente você vai lembrar do Rei Leão. O Rei Leão da Disney também não é sobre um leão. Não é sobre a selva, não é sobre a savana africana. O Rei Leão conta uma história sobre os períodos da vida que a gente vai passando. O jovem inocente que enfrenta um problema e gera um trauma, aí ele foge do problema, e aí Hakuna Matata, né? É a filosofia da felicidade. Hakuna Matata, quando o mundo dá as costas para você, você dá as costas para o mundo. Eles diziam no Rei Leão, né? Então você foge do problema, mas eventualmente o problema vai lá e encontra você de novo e põe você numa posição onde você não consegue fugir mais. E aí eu sou obrigado a voltar e lidar com o problema, enfrento o meu desafio, enfrento os meus grandes medos, descubro que eu tenho dentro de mim uma força que eu não conhecia, e aí a minha vida se encaixa, eu consigo viver a minha missão, viver aquilo que eu tenho que fazer, que minha alma clama que eu possa fazer aquilo. Então, olha que interessante, né? A Pequena Sereia não é sobre sereia, o Rei Leão não é sobre o leão. Na verdade, ela é só um espelho sobre o que a gente vive, sobre as fases que a gente vive. A gente também tem uma fase inocente da vida, tem uma fase traumática da vida, também tem uma fase mais profunda da vida que a gente quer fugir dos problemas, que é quando eu só quero saber de balada, festa, eu quero esquecer as coisas importantes, mas chega uma idade da vida onde eu não consigo ignorar mais aquilo. Eu começo a sentir um vazio tão profundo por dentro que eu quero resolver aquele vazio. E esse vazio eu pago caro para resolver esse vazio. E aí eu vou tentar encontrar alguém que possa me ajudar. As grandes marcas entendem isso. Enquanto uma marca de um carro popular faz uma propaganda vendendo para você 4 pneus, uma lataria e um motor para você se deslocar do ponto A para o ponto B, as marcas de valor agregado, elas não jogam esse jogo. Elas não vendem commodity, elas vendem status social. Elas vendem respeito, você chegar no lugar e você ser respeitado. Elas vendem a segurança de você ter um carro como o Volvo, que se posicionou como o carro mais seguro do mundo para você proteger os seus filhos. Então, empresas vendem coisas, material, produto, serviço, é commodity. Marcas vendem valores. Anota isso, por favor. Empresas vendem coisas. Marcas vendem valores. E esses valores, eles são simbólicos. Eles são intangíveis. Essa marca até pode, ou essa empresa até pode vender uma coisa para o Rei Leão adolescente. Um anestésico, uma fuga, porque ele não quer lidar com os problemas dele. Mas o Rei Leão, né, o Simba, quando ele fica um pouco mais velho e ele tem que lidar com aquilo de verdade, ele está muito mais comprometido, ele paga muito mais sério para aquilo. Pagaria um preço muito maior para aquilo. E é aí que as marcas inteligentes se diferenciam, porque elas proporcionam uma solução mais profunda
para uma necessidade mais profunda. E quando eu entendo que as pessoas vivem etapas na vida dela que vão precisar de coisas diferentes, e eu foco nas pessoas que já estão despertas para essas coisas mais profundas, eu consigo oferecer algo com valor agregado maior e eu vou ser pago com valor agregado maior também. Então, um insight que eu quero comentar com você é: será que hoje você está vendendo para o adolescente ou para o adulto dentro do seu cliente? Com a linguagem que você utiliza hoje. Se ela for uma linguagem literal, técnica, explícita, ela não tem profundidade. Então você está falando com um adolescente, aquele que quer uma fuga. Quando você tem uma linguagem simbólica, uma linguagem inspiradora, uma linguagem que tem uma representatividade por trás daquilo que você está falando, não é sobre aquilo, é sobre algo por trás, você consegue se conectar com um adulto dentro do seu cliente. E eu e você pagamos mais caro quando quando encontramos alguém que consegue atender essa nossa necessidade adulta, porque é raro, são menos pessoas que conseguem entregar isso pra gente. Por isso, a gente paga mais por isso. Faz sentido até agora o que a gente está falando, a introdução dessa nossa aula de princípios hoje? Comenta sim para mim aqui embaixo. Quanto mais letras tiver o seu sim, mais eu sei que você está compreendendo aí o papo que a gente está falando hoje sobre inventividade. Tem adultos ainda adolescentes. A galera tá falando. Eu gosto muito disso porque eu acho que o que diferencia um adulto, um adolescente, de um adulto, de um ancião, não é a idade cronológica. É a expansão da consciência. É o quanto aquela pessoa conseguiu entender o que é a vida de verdade, qual é o jogo de verdade, por que a gente está aqui. E esse processo de expansão da consciência, ele não tem fim. Ele está sempre acontecendo em áreas diferentes da nossa vida. Tem alguém que é mais sábio numa área, mas é mais imaturo na outra. E essa outra pessoa que é imatura numa outra é mais sábio nessa outra área, né? Então a gente vai trocando, conversando, vai se ajudando. Então esse nível de maturidade, ele não está ligado à idade cronológica. Eu conheço jovens, crianças e adolescentes que em algumas áreas da vida já são mais sábios do que pessoas com 70 anos, que não despertaram para aquilo ainda. E, obviamente, o oposto também é verdade, né? Então, é esse entendimento mais profundo da vida que faz a gente despertar, que faz a gente entender e a gente começa a ter superpoderes, porque a gente joga um nível de jogo que ninguém mais joga. Exemplo, nesses 15 minutos que a gente está conversando aqui, esse papo que a gente está batendo, você já teve acesso a um conteúdo que a absoluta maioria dos seus concorrentes não sonha. E baseado nesse conteúdo, você já vai começar a enxergar o mundo de um jeito diferente. Você vai começar a observar quais são as marcas que estão tentando vender para a criança, que é o ser humano ainda muito inconsciente, e quais são as marcas que estão tentando vender para o adulto, que já entendeu que o buraco é mais embaixo e quer pagar mais caro para resolver aquilo. Né? Então, nós podemos conversar sobre isso, a minha mente e a sua mente juntos, quando a gente conversa, a gente vai se expandindo, a gente vai trocando informações, um vai ajudando o outro, e aí eu vou olhando para a vida e eu não consigo mais ter a vida que eu tinha antes. Tem uma frase muito famosa que diz: quando eu era criança, eu me preocupava com coisas de criança, e agora que sou homem, me preocupo com coisas de homem. Né? Também uma linguagem simbólica. Quando eu era criança, eu queria saber de brinquedos. O adulto quer saber de coisas maiores, mais profundas, né? E você como marca, também. Você é uma marca infantil ou você é uma marca adulta? E mesmo passando pelo adulto, você pode ser uma marca sábia. Né? Eu cunhei o termo marcas poetas, empresas poetas. Né? A gente tem as empresas soldado, as empresas fazendeiros e as empresas poeta. São os 3 níveis de ascensão da marca, né? E ao entender isso, a minha mente, Einstein dizia que a mente, depois que se expande, nunca mais volta ao tamanho original. E é isso que acontece quando a gente conversa com alguém que expande a visão e você faz... Por isso que eu uso o ícone nas minhas lives do cabecinhas explodindo, né? Porque é uma representação simbólica
da expansão da consciência. Você tem literalmente a sensação que a cabeça está explodindo porque tem um monte de sinapses novas que não aconteciam antes, que estão rolando agora. Vamos lá. Então, a grande moral da história da Esfinge de Tebas não é sobre esfinge, não é sobre a pessoa ser devorada, não é sobre o ser humano que está ali, não é sobre o turista que está ali, não é sobre isso. A grande moral da história sobre o mito da Esfinge de Tebas é a necessidade de autoconhecimento que a alma humana tem. E eu e você, como empresários, antes da gente ser empresário, a gente é um ser humano, tem uma alma aqui dentro. E quanto mais eu fortaleço e me empodero do poder que essa alma tem, mais poderoso o empresário eu me torno e mais longe as minhas ações impactam as pessoas. Então, existe uma necessidade da alma humana de compreender, de crescer, de aprender, de entender, de expandir o seu entendimento sobre as coisas. Isso é uma necessidade inerente dentro da gente. Todo mundo que é ser humano precisa disso, né? Então, por isso que a criança ela é curiosa, ela é inquieta, ela pula, ela joga, ela faz um monte de coisa diferente, porque a criança, ela tá precisando daquilo, ela quer aquilo, né? Ela tem essa necessidade de aprender, essa necessidade de atender a alma humana, mesmo que ela não saiba nem falar, né? Ou pensar como um adulto. Quanto mais você se conhece, maior o seu superpoder. Anota essa frase, por favor. Quanto mais você se conhece, maior o seu superpoder. E eu decidi fazer essa sequência de 12 lives falando de princípios de diferenciação, porque eu quero trazer uma camada mais profunda de marketing e de negócios. E quando você entende essa camada mais profunda, quando você volta para a parte técnica de novo, e eu sempre dou um monte de técnicas aqui, ela tem 10, 50, 100 vezes mais poder de eficácia, porque você dominou o princípio ali por trás. Então, a palavra inventividade, ela vem da capacidade, anota aí, gente, definição de inventividade. Habilidade de tomar decisões e agir por si só. Anota aí, por favor. Habilidade de tomar decisões e agir por si só. E geralmente, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu converso com um amigo, eu falo com o meu sócio, eu falo com a minha equipe, eu vou ler um livro, eu contrato um consultor, eu vou analisar os dados da minha planilha, eu vou buscar informações que me ajudem a tomar essa decisão. Isso, para ajudar a resolver o problema, é o padrão hoje do que rola com a galera. Quando precisa resolver um problema, você vai buscar ajuda externa. Mas a inventividade não é você ajudar e encontrar ajuda externa. A inventividade é você associar isso com a sua capacidade de utilizar os seus recursos internos. Então, todos nós, eu e você, a gente precisa de recursos para poder fazer qualquer coisa. Se eu quiser fazer um bolo, eu preciso de tomate, não, ia ser um bolo bem estranho. Preciso de água, leite, manteiga, farinha, açúcar, ovos, né? Eu vou colocar o que é necessário ali dos ingredientes para fazer o bolo. Isso são recursos. Eu preciso de um forno, de um fogo onde eu vou colocar o bolo. Mas se você reparar, não adianta eu ter os ingredientes se eu não souber a receita para poder misturar os ingredientes. E a capacidade de poder misturar na proporção certa não está no ingrediente, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então, os ingredientes, eles são recursos externos. Mas a gente tem recursos internos. E esse é um ponto do gato importante que eu quero trazer para o nosso papo de hoje. Os recursos internos, eles são recursos intangíveis que eu carrego dentro de mim. Então, por exemplo, exemplos de recursos externos, né, para a gente resolver o problema. Ferramentas, métodos, pessoas, lugares, instrumentos, leis,
são coisas que eu não controlo, elas estão do lado de fora. E quando eu vou lá e acesso e trago essas coisas do lado de fora, aquilo me ajuda a resolver um problema, né? Se eu tenho um prego e eu vou lá e pego um martelo, o martelo é uma ferramenta, eu consigo martelar e colocar o prego no lugar que eu quero. Então é uma ferramenta que me ajuda. Se eu não tivesse o martelo, ia ser muito mais difícil de conseguir colocar aquele prego. Agora olha que interessante. Assim como eu tenho recursos externos, eu também como empresário, como pai, como mãe, como líder, eu tenho recursos internos que não estão do lado de fora. Eles estão do lado de dentro. E esses recursos internos, eles são coisas intangíveis, que eu não consigo pegar com uma mão ou guardar numa caixa. Conhecimento, experiência, sabedoria, percepção, insights, capacidade de ter insights. São coisas que, por serem intangíveis, elas são ilimitadas. E a grande diferença entre um recurso externo e um recurso interno é que quanto mais eu uso um recurso externo, mais ele se desgasta. Quanto mais eu uso uma tesoura, mais ela perde o fio. Quanto mais eu uso um martelo, mais ele vai ficando mais velho, se desgastando. Quanto mais eu uso uma abordagem que eu aprendi com uma técnica com alguém, mais conhecida aquela abordagem fica, menos eficaz. Ela funciona. É o equivalente a uma cantada, né? Imagina um menino chega numa menina num restaurante e fala: e aí, você vem sempre aqui? É uma cantada que chega a ser clichê, não funciona, né? Porque já foi muito, muito, muito utilizado. Agora, na medida que o recurso externo, quanto mais eu uso, mais ele se desgasta, o recurso interno não. Ele é diferente. O recurso interno, quanto mais eu utilizo, melhor ele fica. O recurso interno, quanto mais eu utilizo, melhor ele fica. Ó, você, por exemplo, tem um conhecimento de como fazer um bolo. Quanto mais bolo você faz e aplica aquele conhecimento, melhor você fica no bolo. Mais ágil, mais rápido, mais quase que no automático você consegue fazer. Se você tem a capacidade de ter ideias, quanto mais ideias você tem, melhor fica a sua capacidade de ter ideias. Se você tem experiência em falar num segundo idioma, quanto mais eu pratico e treino na minha cabeça aquele idioma, melhor eu fico naquele idioma. Então essa é a diferença. Uma das grandes diferenças que a gente tem entre o recurso interno e o recurso externo. Interno, quanto mais eu uso, mais eu tenho. Externo, quanto mais eu uso, menos eu tenho. Faz sentido? Escreve sim para mim aqui, por gentileza. Quanto mais letras tiver o sim, mais eu sei que você está curtindo o que eu estou falando aqui, dessa diferença, né, entre os dois. E eu estou falando sobre isso quando eu falo sobre inventividade. Porque tanto eu quanto você, nós somos bombardeados todos os dias com a capacidade, com um incentivo, com a necessidade. A gente é treinado a ficar viciado em ferramentas externas. É mais um livro, é mais um curso, é mais uma formação, é mais um lugar, é mais uma roupa, é mais uma sede nova, é mais uma técnica de stories, é mais uma técnica de live. Então, é mais uma máquina, é um celular novo, é um aparelho para o meu negócio. Você já reparou o quanto a gente é viciado em resolver os problemas usando fatores e recursos externos? E eu tô sempre dependente. Por exemplo, na nossa audiência a gente tem um monte de empresários que são donos de clínica de estética. E a galera que é dona de clínica de estética, eles são dependentes das novas máquinas que a indústria cria. Então, a cada 2, 3 meses, os caras criam uma máquina nova de criogenia, da técnica XYZ, da técnica que faz isso para emagrecimento, isso para rejuvenescimento. E quando eles lançam essa máquina para a clínica de estética, ela custa 100, 200, 300, 1 milhão de reais. 6 meses depois, ela está valendo 70% do preço. 1 ano depois, eles estão dando a máquina de graça, porque já tem outras máquinas mais modernas. Então, essa clínica, ela é dependente de um recurso externo. Só que quanto mais ela usa esse recurso externo, menos valioso ele vai ficando, mais a concorrência vai usando também, mais barato ele vai ficando. Então,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu e você, nós somos treinados, nós somos a sermos viciados em dependermos de um recurso externo. E o meu ponto que eu quero trazer aqui como segundo princípio da diferenciação, nessa sequência de 12 lives que a gente está fazendo, é que o pulo do gato é eu saber associar um recurso externo. Eu não vou ignorar o recurso externo, mas com um recurso interno. Com a minha capacidade de poder usar esses recursos internos, e aí eu não dependo de ninguém, eu só dependo de mim mesmo. E quando eu conecto os dois, agora é outro jogo. Agora eu vou para outro nível. Agora realmente vai fazer muito mais sentido. Você concorda comigo? Escreve sim para mim aqui embaixo, por gentileza. Quanto mais letras tiver o seu sim, eu sei que você está me acompanhando. E agora é um excelente momento também, se você quiser convidar alguém da sua equipe, algum amigo, algum colega de um grupo de empreendedorismo, pessoas da sua equipe, quem que você conhece, um cunhado, um irmão, que tinha que estar aqui ouvindo esse papo que a gente está batendo agora. Né? Quem que você conhece? Clica no botãozinho aqui embaixo, no aviãozinho de papel, e manda isso para a pessoa que tinha que estar aqui com a gente, hoje, conosco. Pedro, qual que é o mais importante? O recurso externo para inventividade ou o recurso interno para inventividade? Na minha experiência, é a união do Brasil com o Egito. É a junção dos dois. Quanto mais eu tenho recursos internos, mais ideias diferentes eu tenho de como usar os recursos externos. Então, se você der para uma pessoa, um copo de café. Se você der para uma pessoa um copo de café, ela vai olhar isso e vai falar, isso aqui é um copo de café. Se você der para uma criança um copo de café, ela vai dizer que essa tampinha de cima é um disco voador que está voando, ela vai dizer que isso aqui é o topo de um vulcão, ela vai tirar essa parte de baixo e vai transformar isso aqui num canhão, num óculos, numa lupa, ela vai poder dobrar e dizer que é um peixe ou que é uma meia-lua, ela vai poder dizer que é um quadrado, que é um escudo, vai dizer que é a foto de uma menina, vai poder dizer que é uma propaganda de um shampoo que tem aqui, vai poder olhar aqui para trás e dizer que é um sol, vai poder dizer que isso aqui está acoplando nisso aqui de uma forma diferente para poder sair voando por aí. Você entende? O copo é o mesmo. Exatamente o mesmo copo. O que mudou é a capacidade da pessoa que olha para esse copo ser inventiva. Quantas novas referências e repertório essa pessoa tem para poder olhar para isso aqui e poder criar coisas diferentes. E aí você vai ter empresários que conseguem criar marcas, campanhas, produtos, serviços, e você fala, meu Deus, como é que eles pensaram naquilo? Qual é a agência que eles contrataram? Eu vou contratar a mesma agência porque eu também quero ter ideia. Errou feio, errou rude. Olha como você está viciado a achar que a solução vem do recurso externo. Eles têm que ter alguma agência, algum livro, algum consultor, alguém deu essa ideia para eles. Não é possível. Eu quero esse mesmo recurso externo para trazer para mim. E não. Na verdade, o recurso veio do recurso interno. E quando eu olho um copo que sim, tem as suas qualidades, mas eu trago o meu recurso interno para poder olhar para esse copo, é outro nível de jogo. Agora eu consigo fazer outras coisas, eu consigo criar coisas realmente que ninguém mais consegue criar. É a união do Brasil com o Egito, é a união dos dois. Faz sentido isso? Então, anota aí. Uma frase que eu anotei aqui é: liberdade vem da capacidade de combinar o interno com o externo. Liberdade é a capacidade de combinar o interno com o externo. Se eu dependo só de um, ou se eu dependo só de outro, eu ainda sou dependente. Quando eu junto os dois, eu tenho 10, 20, 50, 1.200 novas possibilidades que outras pessoas não têm. Isso me dá liberdade. Enquanto as pessoas têm 1, 2, 3 soluções, eu tenho 15, eu tenho 45, eu tenho 179 soluções possíveis. Então você não consegue me amarrar. Não importa o que aconteça, você não consegue me amarrar. Eu estava comentando com o Tauan isso ontem no carro, vindo para casa.
dizendo pra ele que é engraçado porque às vezes eu me sinto meio um cachorro vira-lata. Sabe o cachorro caramelo, que é um ícone da cultura brasileira? O cachorro vira-lata, ele é um cachorro que ele é safo. E não importa, quanto mais você tenta afugentar ele, tenta jogar uma pedra nele, tenta correr com ele, mais ele encontra um caminho diferente de pular, de subir no portão, de abrir a porta. Quanto maior o desafio, maior a superação. E se eu posso olhar para a minha vida e tem uma coisa que eu sei que é uma constante na minha vida é, quanto maior o desafio, maior a superação. Eu tenho infinitas histórias para contar de coisas que eu já fiz na vida por isso. E eu quero trazer isso para você porque, de repente, é uma coisa que você está precisando ouvir. O tamanho do desafio que você está passando é um indicativo do potencial que você tem e não sabe. Quando você olha para o problema e você se assusta e você fala, cara, como é que eu vou resolver isso aqui? Pelo amor de Deus, não tem condições, cara. Olha isso aqui, não é possível. Calma o coração, jovem padawan. Se está acontecendo com você, é porque você dá conta de resolver. Mesmo que não pareça isso no primeiro momento. O tamanho do desafio é um indicativo do tamanho do meu potencial. E agora eu vou no trabalho de lapidação para poder me refinar e resolver esse problema. E com a live de hoje, eu espero que você entenda que para resolver esse problema, você não está preso aos recursos externos. Mas você pode combinar os recursos externos com os seus recursos internos. E quanto mais eu tenho de ambos, maior o número de possibilidades que eu posso criar. E ninguém consegue parar. Ninguém consegue me travar. A gente vai para cima. Então, assim como pessoas, negócios, eles também têm recursos. Né? Um negócio ele tem recursos internos e recursos externos. Um negócio que tem recursos externos é parceiros, dinheiro, uma sede, máquinas, reconhecimento de marca. Ele tem coisas do lado de fora, que estão do lado de fora, que ajudam muito aquele negócio a ser forte. Mas um negócio também precisa de fatores internos, de recursos internos, que é a visão do dono, a capacidade de resolução de problemas, a união da equipe, uma metodologia própria. Qualquer coisa que você tenha dentro do seu negócio que ninguém consegue tirar de você. Não tem, porque ele está dentro de você. Alguém pode levar a minha máquina, alguém pode pôr fogo na minha sede, eu posso ter um tsunami, uma enchente e arruinar a minha fachada, mas ninguém consegue tirar aquilo que está dentro de mim. Eu quero dar uma dica para você, se você não assistiu ainda, tem uma minissérie, é um documentário na verdade, no Netflix, que conta a história do Arnold Schwarzenegger. Você conhece o ator, né? O Arnold. E o nome da minissérie documental é Arnold. Então entra no Netflix depois e digita. Alguém já assistiu, gente? O documentário do Arnold? Comenta aqui pra mim no chat, se você já assistiu. E olha que interessante. Logo no primeiro episódio do Arnold, são 3 episódios. O primeiro fala de quando ele queria ser halterofilista, né? Que trabalha com o corpo e queria se tornar uma referência mundial. Ele se tornou uma referência mundial. E ele fala que conforme ele trabalhava para ter o melhor corpo, para ter o corpo que nenhum outro competidor tinha, né? Ele foi Mr. Olímpia várias vezes, Mr. Universo 7 vezes. Ele era espetacular. Ele começou a entender, numa idade já ainda jovem da vida dele, que o jogo não era cuidar somente do corpo, era também cuidar da mente. E ele fala isso no documentário. Ele entendeu que o corpo alguém pode tirar de você. Se você tiver uma lesão e não puder treinar durante 6 meses, você perde todo o corpo que você praticou. Anos de trabalho, você perde todos os músculos e a massa. Mas uma mente forte, ninguém tira de você. E depois, para os próximos capítulos, onde ele se tornou uma estrela do cinema, e aonde ele se tornou um grande político, governador do estado da Califórnia, ganhou na política também, ali ele entendeu que não era mais sobre o corpo, e sim a mente que ele desenvolveu enquanto ele cuidava do corpo no começo da vida dele. Bacana isso, né? Muito legal, muito legal. Então, eu quero trazer essa analogia brevemente, porque eu já repeti isso e eu vou repetir várias vezes nas próximas lives que a gente vai estar aqui, tá? Empreender é a mesma coisa.
É uma academia onde eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando da minha empresa, eu estou cuidando da minha equipe, eu estou cuidando do meu negócio, eu estou cuidando do meu dinheiro, do meu patrimônio. Mas qualquer pessoa pode levar isso embora de mim. Alguém pode contratar um membro da minha equipe e levar embora. Alguém pode colocar fogo na minha sede e eu perco a minha clínica linda que eu tenho. Alguém pode colocar um processo e travar a sua conta, o dinheiro que você tem no banco. Acontece. São recursos externos, que por mais que você esteja trabalhando por isso, você não tem controle disso. A única coisa que a gente tem controle são os recursos internos. Não que eu não vou ter o externo, mas eu não controlo o externo. O interno eu controlo. Então, quando eu trago esse recurso interno para dentro e combino com o externo, agora eu tenho outras possibilidades que eu não tinha antes. Como o Arnold, ele fala no documentário dele, é sobre a mente que eu fortifiquei enquanto eu trabalhava o corpo. Eu quero trazer esse novo ângulo para você aqui na nossa live de hoje. É sobre a pessoa que você se torna enquanto você empreende. Para mim, é muito claro que esse é o jogo. A gente considera um empresário bem-sucedido é um cara que tem mais dinheiro que o outro. Tem um empresário que tem 1 milhão, tem um empresário que tem 10 milhões. O cara de 10 milhões é mais bem-sucedido do que o cara de 1 milhão. Será? Porque uma coisa que eu aprendi na vida é que a vida é cíclica. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. E um dia você está embaixo, outro dia você está em cima. O Elon Musk foi rico e pobre várias vezes até ele se tornar o homem mais rico do mundo, que ele é hoje. Né? Teve que morar no sofá do amigo dele porque ele não tinha dinheiro mais para nada. Se você olhasse para o Elon Musk quando ele estava morando no sofá do amigo, você diria que ele seria o homem mais rico do mundo? Então, eu não acho que a quantia de dinheiro que você tem na conta é o único mensurador de sucesso da pessoa. Acho que não. Eu acho que ele é um dos mensuradores. Mas eu gosto de pensar que a pessoa que você se torna enquanto você ganha dinheiro, essa vai ficar com você. Independente do saldo na conta, que você vai ter altos e baixos na vida. Né? Bem-vindo à vida de empreendedor aí, quem está entrando agora. Então, quando você entende isso, você fala, cara, essa pessoa que eu estou me tornando, mesmo que alguém leve os meus recursos externos embora, por causa dos meus recursos internos, eu crio de novo. Eu vou lá e crio de novo. Eu vou lá e crio de novo. Eu sinto que eu, com essa minha idade que eu cheguei na minha vida, eu não tenho medo de perder as coisas que eu conquistei na vida, porque eu me sinto muito confiante que se você me largar numa praia do Caribe, sem falar o idioma e me deixar uma semana lá, eu vou sair de lá mais rico do que eu cheguei uma semana antes. Fato. Porque eu vou conhecer alguém, eu vou entender o comportamento de uso das pessoas, eu vou criar uma placa, eu já vou montar um negócio, vou vender água na beira da praia, já vou fazer uma parceria com alguém que vende comida, vou fazer uma indicação para pegar turista para levar para uma escola de mergulho, porque isso é recurso interno meu, ninguém tira de mim. Eu acordo pensando em negócios, eu durmo pensando em negócios, então para mim flui, é natural, não é difícil pensar em campanhas, em diferenciação, né? Mas não foi sempre assim, é algo que você vai lapidando para ter esse recurso interno. E com esse recurso interno, eu multiplico os meus recursos externos. Sim? Show? Quem está curtindo esse nosso bate-papo hoje, que a gente está falando sobre o princípio de inventividade, nessa série de 12 lives de diferenciação, faz barulho para mim aqui. E se você não está sabendo ainda, eu quero avisar para você que nós vamos fazer um evento que vai ser a última edição do nosso evento chamado Impulse Experience, que é o último evento online desse ano. Aliás, é o último evento desse ano que vai ser online. E o objetivo desse evento é justamente ser um evento, se você não pôde participar das edições das várias capitais que a gente viajou pelo Brasil com a minha banda, evento de 2 dias com o show da banda no final, essa é a sua oportunidade de poder assistir. Como que você faz para poder participar de 2 dias falando de diferenciação, em técnicas de diferenciação e princípios, e não importa o lugar do mundo que você está, aqui embaixo nos comentários usa a hashtag princípios. Escreve hashtag princípios e eu vou mandar para você um link no seu direct com um link para você poder entender um pouco mais sobre como funciona o evento, entrar no grupo do WhatsApp e quando os ingressos entrarem para venda, você está entre os que vão comprar o ingresso porque vai esgotar certamente. Então, se você não está sabendo ainda, essa é a sua chance. Já se programa. O evento vai acontecer no final de agosto, começo de setembro. Eu vou confirmar com a equipe depois.
E só que os ingressos vão ser vendidos bem antes disso. Então, é igual pro Rock in Rio. Tem que comprar o ingresso antes para poder participar do show. Senão, depois não tem choro nem vela, ok? Hashtag princípios, pode colocar agora durante a live. Não, você não vai sair da live, fica tranquilo. Você vai depois receber o seu direct depois. Você vai poder clicar depois. Vamos lá, então. Continuando aqui. Eu quero falar para você agora, para finalizar, antes de finalizar, 3 maneiras práticas que você tem de melhorar essa combinação, essa inventividade, que é o resultado dos meus recursos internos como empreendedor ou como empresário e dos meus recursos externos, né? Como é que eu combino os dois para conseguir ter mais... Como é que eu recuo para ter mais invenções, ideias criativas, ideias originais? Primeiro, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Que rufem os tambores. Primeira dica de como é que eu melhoro a minha capacidade de inventividade. Primeiro você responder a seguinte pergunta. Ponto número 1. Qual a minha maior força? Qual a minha maior força? Anota aí, gente. Qual a minha maior força? E isso é importante. Por quê? Porque eu preciso entender qual é o recurso que eu tenho hoje que eu posso utilizar e que eu já venho lapidando esse recurso há algum tempo. É uma coisa muito boa. Por exemplo, o Neymar, jogador de futebol. Um dos grandes superpoderes do Neymar é cobrar pênalti. Ele é talvez o melhor cobrador de pênalti hoje do mundo. Mesmo o goleiro olhando para onde ele vai cobrar, ele não consegue pegar a bola. Então, assim, é uma coisa que ele lapida muito tempo. Então, se um time tem um pênalti e precisa que esse pênalti seja convertido, o Neymar hoje é a melhor pessoa do mundo para conseguir converter aquele pênalti. Você também tem uma capacidade de cobrar pênaltis na sua vida, no seu mercado, com a sua equipe. Você tem um jeito de algumas coisas que você pode fazer que você faz muito bem. Exemplo, a sua marca, ter uma marca forte ou uma marca conhecida. Ou talvez parcerias que você tem que outros concorrentes não têm. Eu tenho parceiros que eu consigo fazer collabs e ações em conjunto que ninguém mais tem. Ou talvez você tenha um método, o seu jeito de fazer, a sua metodologia. Eu, por exemplo, tenho a metodologia do Fator X, que é utilizada em universidades hoje para poder ensinar diferenciação. É a referência do mercado para diferenciação, né? Então, talvez você tenha um método seu, o seu jeito, a sua receita de como você faz as coisas. Talvez você tenha um marketing que consegue alcançar mais pessoas do que os seus concorrentes. Talvez você tenha um jeito de fazer stories ou de fazer lives. Talvez você tenha uma visão que consegue antecipar as oportunidades antes que outras pessoas consigam ver oportunidades. Talvez você tenha resiliência, que é a capacidade de apanhar e se erguer de novo. Apanhar e se erguer de novo. Então, você sempre se levanta. Isso são todos recursos que talvez valha a pena você ter clareza de que, esse aqui é o meu superpoder. Na sua opinião, qual que é o seu superpoder? Conta pra mim aqui no chat. Qual que você acha que é o seu superpoder se você tivesse que escolher uma coisa? Qual seria? Escreve aqui pra mim no chat. Então, pergunta número 1 é: qual a sua maior força? Ponto número 1. Qual a sua maior força? Beleza, então essa é a primeira pergunta, ok? Segunda pergunta aqui, rufem os tambores, senhoras e senhores. Segunda pergunta de hoje é: qual meu maior ponto fraco? Qual meu maior ponto fraco? E é interessante porque a maioria das pessoas, elas até conseguem falar no que ela é boa, mas falar no que eu não sou bom dá uma travada maior. Dá uma travada maior porque eu não me sinto confortável de falar sobre isso. Por não me sentir confortável, eu nunca pensei realmente sobre isso. E por nunca ter pensado, eu não me conheço muito bem.
Mas lembra do começo da nossa live de hoje? Decifra-me ou eu te devoro. A simbologia da esfinge de Tebas era sobre autoconhecimento. A vida está falando isso para mim. Eu mesmo estou falando isso para mim. Decifra-me, ou eu me decifro, ou eu entendo como eu ajo, ou a vida vai me devorar. Eu não vou conseguir fazer o que eu nasci para fazer, né? Então, conhecer também o nosso ponto fraco é muito importante. Procrastinação, pressa, medo de arriscar, medo das críticas, timidez, comunicação, pressa, falta de constância, excesso de rigidez, sou boca aberta, falta de foco, né? Então, olha só, vários colegas falando aqui coisas diferentes que estão passando, né? Então a gente precisa também ter clareza do nosso ponto fraco. E os mesmos exemplos que eu dei antes podem ser talvez seu ponto fraco. Falta de resiliência, falta de parcerias estratégicas, falta de marketing, falta de diferenciação, falta de visão, falta de uma equipe qualificada, falta de uma metodologia, falta de um ponto de vendas diferenciado. Você entende? Se o meu ponto forte é ter aquilo, geralmente o meu ponto fraco está na outra ponta, é a ausência daquilo. E aí pode representar um negócio que a gente tem que ter clareza também. Ok? Então, primeiro, qual é a minha maior força? Segundo, qual é o meu maior ponto fraco? E tem um ponto fraco que geralmente as pessoas não falam, que me veio aqui te falar agora, que é importante, que é o seguinte. Você sabe qual é o pior número no mundo dos negócios? Qual é o pior número que existe no mundo dos negócios? Eu aprendi isso às duas penas. O pior número no mundo dos negócios é o número 1. É quando você só tem um de qualquer coisa. Eu tenho uma máquina. Eu tenho um grande cliente. Eu tenho um funcionário. Eu tenho um site. Eu tenho uma rede social. Eu tenho um contrato. Por que o problema número 1 é o pior número dos negócios? Porque quando aquele 1 der problema, e ele vai dar problema, não é se der problema, ele vai, mais cedo ou mais tarde. Anota aí. Segura o tiro e depois você me conta. Seu negócio acabou. Se eu tenho um cliente, o cliente cancela o contrato, meu negócio acabou. Se eu tenho um funcionário, o funcionário fica doente, meu negócio parou. Se eu sou essa pessoa, eu sou o número 1 e eu tenho uma pedra nos rins, o negócio parou. Se eu tenho um sistema e o sistema cai, meu negócio parou. Você entende? Então, o número 1 é o pior número que a gente tem. Então, quando a gente está falando agora aqui sobre o nosso maior ponto fraco, eu quero trazer essa sugestão de análise para você. Se por um acaso, dentro do que você tem hoje, você também não tem somente um. O Rubens está falando um mentor. Rubens, excelente. Pessoa que só bebe de uma fonte, a única fonte. Ela fica com a visão viciada. E se aquela fonte um dia der problema e levar ela para o erro, ela nem sabe ver que está dando erro, né? Então, a importância de ovelha negra estar sempre conversando com pessoas diferentes, bebendo de fontes diferentes e tomando as decisões por si próprio, que é a definição de inventividade que a gente está falando hoje. Então, gente, ponto número 1 é qual a minha maior força, ponto número 2 é qual o meu maior ponto fraco, e ponto número 3, que rufem os tambores, senhoras e senhores, última dica de hoje. Última dica de hoje, ponto 3, é o que me faz diferente. O que me faz diferente. Então, eu tenho pontos fortes, eu tenho pontos fracos, mas disso tudo, olhando para fora lá do mercado, o que está rolando, o que me faz diferente? O que me destaca da multidão? O que atrai o tipo de cliente que eu quero atrair, o tipo de equipe que eu quero atrair, o tipo de vida que eu quero ter? E então, tem 3 perguntas sobre esse ponto do que traz você diferente. Primeiro, qual o padrão atual? Qual o padrão atual? Dá uma olhada aí no seu mercado. Dá uma olhada no seu segmento. Dá uma olhada em como os players do seu mercado fazem marketing. Como é que eles dão nome para os produtos. Qual é o tipo de promoção que eles fazem.
Qual é a época sazonal do ano onde eles dão mais ênfase para certas coisas ou não? Existe um padrão estabelecido já no seu mercado. Tem um padrão, se você olha, você consegue perceber. Então esse é o primeiro ponto. Eu preciso mapear o padrão para entender quem olha de fora para esse mercado acha que é assim que a banda toca. Porque a maioria das pessoas estão tocando assim. Segundo ponto. Como somos diferentes? Olhando para o padrão agora, que é o padrão estabelecido que todo mundo faz, como que eu e você da nossa equipe a gente é diferente? Em relação ao padrão. Talvez no padrão a galera faz Black Friday. E se você acompanha o Pedro Superti há mais tempo, você sabe que Black Friday é a maior roubada que tem. Então você se recusa a fazer Black Friday. Isso torna você diferente. Talvez as pessoas fazem promoções baseadas em desconto, dão desconto, queima de estoque o tempo todo. Você se recusa a trabalhar em cima do desconto. Isso torna você diferente. Talvez as pessoas elas fazem um atendimento express rápido para ter volume. E você quer ter um atendimento profundo. Um atendimento onde você dá atenção para a pessoa. Uma coisa customizada. Isso torna você diferente. Então, em relação ao padrão, segunda pergunta, né, 3.2, como que nós somos diferentes? E 3.3, como comunicar isso melhor? Como comunicar isso melhor? Minha marcenaria hoje atende clientes de alto padrão que não ficam mais brigando por preço. Graças a você, Pedro. Que bom, gratidão para você, graças a nada, graças a você, né, que está colocando em prática as dicas de diferenciação. Parabéns, fico muito feliz de saber que você está bombando por aí, sem ter que dar desconto nem baixar o preço. Então, como é que eu comunico isso melhor? Como é que a gente pode olhar hoje para a maneira que a gente está contando e quais são as oportunidades que eu estou vendo para melhoria, para contar isso melhor, contar o que nos faz diferente. Gente, esse é o mercado, mas a gente faz assim. Né? Se o mercado está assim, eu estou assim. Eu não posso comparar lado a lado, são coisas diferentes. Se ele olha para mim e acha que eu sou igual os meus concorrentes do mercado, então eu vou comprar aquele que é mais barato. Mas como aquilo me torna diferente, né? E aí a coisa tende a bombar bem mais quando a gente faz isso. Como comunicar isso melhor? Recapitulando então, gente, como é que eu melhoro a minha capacidade de inventividade? Qual a minha maior força? Analise a sua maior força. Número 2, qual o meu maior ponto fraco? Analise os pontos fracos. E número 3, o que faz você diferente? Tem que ter clareza sobre o que me faz diferente. Pedro, eu tenho um monte de coisa legal, mas eu não sei o que me faz diferente. Ou eu não sei como comunicar isso para o mercado. Então, eu tenho um convite para você. Não sei se você está sabendo, mas vai rolar um evento agora em setembro chamado Impulse Experience Online, que vai ser o último evento que eu vou fazer esse ano. E a gente resolveu fazer no último evento, que até agora foi presencial em vários estados diferentes, uma versão online. Como você faz para participar? Clica aqui embaixo, digita aqui embaixo #princípios. Digita aqui nos comentários #princípios. Você vai receber uma mensagem com um link para você poder clicar no seu direct e entrar no grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp a gente vai abrir as inscrições para os ingressos. Lembrando que os ingressos a gente pensou em 2 pontos. Primeiro, pessoa que o preço não vai ser objeção. Então, como o evento ele é online, a gente consegue oferecer um preço mais acessível. Então, se você está preocupado com o preço e precisa de ajuda, tamo junto, não tem problema. Mas também vai ter uma experiência Fator X para quem quer estar presencialmente com a gente no evento, no último evento do ano, que vai ser transmitido para vários países diferentes. Também vai ter essa opção. Mas para entender como funciona isso, você tem que entrar no grupo do WhatsApp, #princípios. Coloca aqui nos comentários, você vai receber um link para poder entrar no grupo, tá bom? Eu quero encerrar a live de hoje falando sobre a importância de você ser líder no seu mercado, não pelo que você fala, mas pelo que você faz. A maioria das pessoas hoje copia os concorrentes, copia outras pessoas, replica aquilo que já existe, porque são pessoas que não têm noção de como fazer diferente. E a melhor maneira que você tem para mostrar para os seus concorrentes que o nível de jogo não precisa ser canibal, como a maioria das pessoas faz, pode ser um nível de jogo diferente, é você dando exemplo, é você sendo diferente. E com esta live de hoje sobre inventividade,
com a live de ontem sobre coragem e as próximas 10 lives que a gente vai fazer nesse curso gratuito que eu tô dando aqui todo dia, meio-dia e 12, de segunda a sexta-feira, todo dia, meio-dia e 12, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais empoderado para poder fazer isso. Você pode participar do Impulse Experience com a gente também, você vai estar mais empoderado. São 2 dias de técnicas no evento para você poder participar. E você se preparar nesse final de ano para ano que vem você começar arrebentando, realmente sendo líder do mercado. Líder de mercado não é quem vende mais, é quem muda a regra do jogo. Eu quero encerrar com essa frase. Anota isso, por favor. Líder de mercado não é quem vende mais, é quem muda a regra do jogo. Usando de inventividade e dos outros 11 princípios que eu vou compartilhar com você aqui, você vai ter a oportunidade de mudar a regra do jogo no seu mercado. E aí as pessoas vão olhar para você e falar, caraca, essa empresa nitidamente é diferente. Essa marca nitidamente é diferente. E aí é muito mais legal uma vida assim do que uma vida só concorrendo no preço, dando desconto e copiando o coleguinha do lado. Galera, quem curtiu, faz barulho aqui embaixo para mim. Última chamada, hashtag Princípios, para você receber o link para o grupo do WhatsApp, onde a gente vai mandar o link de compra dos ingressos do último evento do ano, chamado Impulse Experience, que vai ser o evento online. E se você curtiu e está assistindo esse replay, clica nos comentários aqui embaixo no aviãozinho e encaminha para alguém, o seu sócio, um gerente, um membro da sua equipe, um membro da sua família, quem que você conhece que precisa ouvir o que a gente conversou hoje, encaminha para eles. Vou deixar durante 24 horas no ar isso aqui. Amanhã eu volto meio-dia e 12. Seu podcast. Podcast na íntegra já tá liberado já. Tá no YouTube do Excepcionais. E eu vou colocar nos stories depois também um link para um podcast que eu participei recentemente, dos Excepcionais do Marcelo Toledo, que foi muito legal. Se você quiser um pouco mais de conteúdo, você vai curtir muito o bate-papo de 1h e pouco, que a gente falou sobre como ser diferente em alto nível dentro das nossas empresas. Beleza, gente? Beijo, beijo, beijo. Excelente terça-feira para você. A gente se vê amanhã, meio-dia e 12, live 3 de 12, desse curso de 12 princípios de diferenciação de presente para você. A gente se vê amanhã. Da praia, já vou fazer uma parceria com alguém que vende comida, vou fazer uma